Está em discussão o processo 2552. Discute, vereador Cláudio Costa. Senhor presidente, senhores vereadores, saudar aqui novamente a presença dos representantes do povo de Ferreira aqui nessa casa, que já pela segunda vez, pelo menos, em função desse projeto, aqui estão, eu acho que cumprindo um papel, daquele papel que ajudaram a discutir esse processo, muitos que aqui estão em nível estadual, e a grande maioria aqui em nível municipal, através dos processos que aqui se deram, seja pela conferência municipal, que aqui foi realizada aqui no nosso município, seja pelas reuniões e pelos fóruns que ocorreram durante todo esse período, que resultou nessa legislação aqui que dispõe sobre a criação, composição, estruturação, competência e funcionamento do Conselho Municipal do Povo de Ferreira no município de Rio Grande. Então, parabéns a vocês que estão nessa caminhada, pelo envolvimento que tiveram, pela defesa que aqui também fizeram desse processo desde que ele chegou, né, em função, inclusive, de alguma tramitação que aqui nessa casa teve, que já registro também que, por força desse envolvimento de vocês, também fizeram com que muitos vereadores compreendessem o real papel que vai ter esse conselho aqui no município. E acho que parabéns a todos os vereadores que também puderam compreender melhor esse processo que vai se dar através da criação desse conselho, no sentido que ele vai propiciar com que se tenha um espaço aqui no nosso município de discussão hoje dos problemas muitas vezes que aparecem ou da construção de políticas públicas, né? Um dos parágrafos, o parágrafo único, que ele considera o povo terreiro um conjunto de comunidades tradicionais, grupos culturalmente diferenciados e que reconhece como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios, recursos naturais como condição para a reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimento de inovação e práticas geradas e transmitidas pela tradição e originalidade. Então, assim, eu acho que é um momento bastante oportuno aqui no nosso município, que essa casa está tendo hoje, de discutir, de votar, e certamente o Conselho vai propiciar com que hoje muitas daquelas ansiedades que vocês têm, seja o funcionamento das casas, seja pelas formas de manifestação que se tem nas ruas, né, que usam os espaços públicos do nosso município, cada vez mais possa se aprofundar isso e que o Conselho seja, né, através da votação que aqui faremos, que ele seja um instrumento que possa aprofundar essa relação com a comunidade, né? Eu acho que esse, sem dúvida, no meu entendimento, acho que é esse o caminho que o Conselho terá como forma de política pública e de vocês estarem com o Conselho legitimado através de uma lei municipal, né, que poderão, inclusive, através desse Conselho, participar fora do município e criar as comissões que aqui no município terão através desse Conselho, e que essa relação com a comunidade, que muitas vezes, às vezes, falta esse entendimento, o Conselho vai propiciar. Eu acho que esse, para mim, é o grande ganho, vereador Charles, do Conselho Municipal do Povo de Ferreira. É propiciar com que o Conselho seja algo que coloque, que tenha essa relação melhor constituída junto à comunidade. Muitas vezes a gente, às vezes, por falta desse conhecimento, né, às vezes acaba não tendo a informação adequada por força de uma cultura que muito se diz aqui, inclusive na própria mensagem, trazida dos nossos ancestrais, inclusive de fora do nosso país, e que ao longo do tempo o nosso país garantiu. Rio Grande não é diferente, né? Nós temos talvez um município com o maior número de casas religiosas do estado do Rio Grande do Sul, né? Então, sem dúvida, eu acho que o Conselho veio a hora, né, no sentido de garantir que esse espaço que a população participa
né, que é grandioso, como eu pude aqui registrar, né, que o Conselho seja esse instrumento da garantia, da continuidade desse trabalho de reconhecimento do povo de Terreira no município de Rio Grande, e que o Conselho seja esse instrumento que crie essa relação entre a comunidade, o Conselho e o próprio Executivo Municipal, no sentido de a gente constituir políticas públicas que garantem a continuidade desse processo aqui no nosso município. Obrigado. Vereador Rovan, Vossa Excelência tem 5 minutos. Presidente, vereadores, vereadoras, público que nos assistem, nos ouve pela rádio Assíduo. Em primeiro lugar, aqui quero deixar os cumprimentos também ao povo de Terreira pela participação na plenária e dizer que não poderia ser diferente. Sou totalmente a favor deste projeto que constitui o Conselho de Povo de Terreira aqui na cidade do Rio Grande. Acho que é importante frisar, e eu me comprometi de fazer isso, vereador Roldão, do que se deu na Comissão de Constituição e Justiça. Eu quero aqui reconhecer, porque fui um dos que fiz o pedido de reconsideração, assim como os demais vereadores, e por estar na CCJ junto ao vereador Flávio Santos, podemos conversar com os demais vereadores que tinham dado este projeto por antijurídico, vereador Roldão, vereador Giovanni, vereador Júlio César, e neste diálogo quero aqui agradecer a reconsideração. Eu acho que eu não poderia deixar de fazer esse registro, né, que nós podemos estar votando este projeto na tarde de hoje, também por essa reconsideração. Então, fica aqui o meu registro, porque a argumentação que usava, não só para este projeto, mas como para outros que já estiveram aqui nessa casa, que o mínimo que nós podemos possibilitar é que seja discutido amplamente no plenário da casa. Eu acho que na tarde de hoje nós conseguiremos fazer isso. Este conselho que foi constituído, está sendo constituído num amplo debate com o Executivo Municipal. Eu acho que isso é importante registrar. Mais de um ano, vereador Cláudio Costa, que o Executivo Municipal vem dialogando com a pluralidade que existe dentro dos povos de terreiros e compôs aí um conselho amplo, um conselho plural, com 23 conselheiros e conselheiras e seus respectivos suplentes. Né? O conselho que contará com 30% de órgãos governamentais e 70% representantes da sociedade civil, terá sua eleição de 2 em 2 anos, então nada mais legítimo de nós termos na cidade do Rio Grande estes povos terreiros contemplados neste conselho. E eu queria dizer aqui, destacar a mensagem enviada pelo Executivo Municipal, que eu acho que fala um pouco da pluralidade do povo brasileiro e das raízes, né, que vieram da África, e nós sabemos bem como vieram essas pessoas. Nós temos um país totalmente plural, nós temos diversas etnias, mas como foi constituído estes povos de terreiros que foram retirados da África, retirados à força, comercializados aqui no Brasil, infelizmente, contra sua vontade. Então, eu acho que o que nós podemos fazer hoje é reconhecer, né, e fazer, não diferente do que fazem. Eu aqui costumo debater sempre que posso as cotas étnicas nas universidades, que também faz parte do resgate histórico, os concursos públicos que nós aqui nesta casa aprovamos também, vereador Cláudio Costa, um projeto mandado pelo Executivo Municipal, as cotas para os concursos públicos. E eu acho que tudo isso, e o Conselho de Povos de Terreiro não é diferente disso. Eu acho que resgata historicamente essa história dos africanos que foram, repito, tirados de seus países à força e comercializados, infelizmente, aqui no nosso país, mas que ajudaram também a construir
essa história, essa bonita história do nosso país, com todos os problemas, com todas as críticas que possam haver, essa bonita história que tem o nosso Brasil. Então eu não poderia deixar de votar favorável ao Conselho do Povos Terreiros, que com certeza também ajudará a construir políticas públicas que elevem, sim, a todas as religiões que se consideram dentro deste Conselho, vereador Charles. Então quero aqui parabenizar o prefeito Alexandre e parabenizar vocês que puderam construir conjuntamente com o Executivo Municipal este Conselho, que será votado e com certeza aprovado na tarde de hoje. Obrigado, presidente. Obrigado. Vereador Rovan. Eu não ia discutir, só ia justificar, mas eu estava a caminho da Câmara e liguei para o vereador Rovan, que já estava por dentro do projeto, e pedi que ele e o vereador Cláudio Costa discutissem para dar tempo de eu chegar na casa. Como é de conhecimento, todos já sabem que faleceu agora há pouco o dono da Rádio Minuano, da rádio onde trabalho. Então nós estamos numa correria aí, mas eu não poderia deixar de vir aqui e votar esse projeto. Mas o vereador Rovan pegou com muita propriedade. Se tem uma coisa que eu procuro ser na minha vida é justo. Procuro ser justo, procuro fazer as coisas dentro do mais possível certo. E os vereadores da CCJ, que já tinham votado a favor, o vereador Flávio Santos, o vereador Rovan, eles foram fundamentais juntamente com o povo de Terreiro, conversando com os vereadores da CCJ, com o vereador Roldão, com o vereador Julinho e com o vereador Giovanni, para que fosse revisto o voto deles, em virtude de que o Executivo não mandou um substitutivo. E se esses vereadores não tivessem revisto o voto deles, nós não iríamos votar aqui. Vejam, senhores, que há pouco eu discuti com o vereador Roldão, mas eu tenho que ser justo. Uma coisa eu discuti com ele, outra coisa é eu saber o que ele fez. Eu não posso misturar as estações. A minha discussão que eu tive com ele morreu ali. Mas eu tenho que ser justo, até para poder ser respeitado. Então, se não fosse revisto o voto do vereador Roldão, do vereador Giovanni e do vereador Julinho, nós não estaríamos votando este projeto. E este projeto, sabe-se lá quando voltaria para esta casa. Este ano não voltaria mais, porque ele seria arquivado. E o povo de Terreiro seria prejudicado. Entendo que o Executivo sofreu uma pressão também do outro lado, porque teria que modificar o projeto, teria que retirar um artigo, e isso iria mexer com a lei da cultura. Então, mas a união do povo de Terreiro, presidente do conselho, o pessoal todo que esteve presente, que visitaram os gabinetes dos vereadores, foi fundamental para que os colegas entendessem a importância deste projeto. E aqui eu só lamento, mas tenho certeza que espiritualmente ele está aqui. Meu saudoso e querido pai Ruth, que também trabalhou essa questão. A mãe Geni que está ali, o Godinho, o pessoal que estão ali. Mas pode ter certeza que onde ele está, no plano que ele está fazendo a parte dele para que este projeto tenha o maior sucesso, que todos possam levar o conhecimento da sociedade rio-grandina, da região, o que significa e o que vai significar a criação do Conselho do Povo de Terreiro. Às vezes há as pessoas que não têm conhecimento, e eu posso falar porque eu sou, e aqui vejo meu querido Edson Costa, que por muitos e muitos anos foi o orador oficial da festa de Iemanjá, e hoje sou eu já faz alguns anos, e a gente sabe, na festa de Iemanjá, quando nós estamos ali em cima do palanque, pessoas de diversas religiões passam por ali, independente da crença religiosa. Eu acho que tem que haver um respeito com todas as religiões. Nós, seres humanos, somos livres para escolhermos aquilo que a gente quer e o caminho que a gente quer seguir. Nunca esquecendo que todas as religiões, elas têm o mesmo objetivo, levar a Deus. O que vale é o sentimento de cada pessoa. Não importa a religião que tu frequenta, a religião que tu faça parte. Se tu estás com o coração aberto, se tu estás com vontade de fazer o bem, se tu queres fazer o bem, se tu queres auxiliar o irmão, se tu queres estender a mão para um semelhante, não importa a religião. O que importa é o teu sentimento. E o povo de Terreiro mostrou isso. Pacificamente, vindo a esta casa, percorrendo os gabinetes, conversando com os vereadores, mostrando o outro lado, que talvez muitos colegas não conhecessem e não conhecem como funciona o povo de Terreiro.
Parabenizo a cada um de vocês que aqui estão. Agradeço aos colegas vereadores pela sensibilidade e pelo reconhecimento da valorização do que significa a criação do Conselho do Povo de Terreiro. Obrigado a todos. Obrigado aos colegas vereadores da CCJ. E aqui ficou provado que naquele dia, quando eu defendi que alguns colegas não estavam aqui e eu pedi que não se falasse o nome dos colegas porque eles não estavam presentes e não poderiam se defender, eu não estava errado. Tanto é verdade que foi revisto o voto de cada um deles. Então isso mostra a sensibilidade e a seriedade com que as coisas são tratadas nesta casa, independente da crença religiosa de cada vereador. Eu tinha dito isso, nós fomos eleitos para trabalharmos em prol da sociedade. Nós podemos ter a nossa religião, é um direito nosso, mas aqui nós estamos aqui para votarmos aquilo que é em prol da sociedade. Era essa as minhas colocações e, é claro, o meu voto é favorável. Obrigada, vereador Charles. Próximo vereador. Senhora Presidente, vereadora Judéia, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento a todos os presentes na casa, cada cidadão, cada cidadã da cidade. Senhores, o parlamento, ele é composto por várias ideias, por várias vertentes. E todas elas, senhores, devem ser respeitadas. Aqui nesta casa, eu estou aqui há apenas 3 anos, jamais me abstive de vir nessa tribuna, jamais me abstive de votar. Eu acho, eu vou agir, cada um faça o que quiser. Mas eu acho que a comunidade que me traz aqui, ela tem que saber a posição de cada parlamentar. Se ele é contra, se ele é a favor. Como parlamentar, eu sempre venho aqui e digo o que penso, e que aquelas pessoas que me oportunizarem de chegar nesta casa também pensam. E é um direito que eu tive das urnas, legal, legitimado. E eu exijo respeito por esse direito e respeito todos os direitos dos meus colegas vereadores e vereadoras. Eu quero dizer hoje, olhando para cada um dos senhores nos olhos, é muito importante isso. Quando se olha, sabe-se aqueles que fazem política porque preferem essa opção de serem sinceros e às vezes pagarem preço, porque só não pagam preço, senhores, quem não tem posição. Esse, quando tenta agradar gregos e coreanos, certamente não agrada língua. E aqui nessa casa vários já passaram por aqui que não tinham posição. E que eu, quando telespectador, olhava e ficava envergonhado. Me permitiu Deus que, chegando aqui, tivesse posição. Embora o vereador Charles Saraiva tenha vindo aqui e tenha dito que nós trocamos o nosso voto no CCJ, não é verdade. O vereador não entendeu o que aconteceu no CCJ, que eu passo agora a explicar. O nosso voto, senhores, e antes de vir para o plenário, eu recebi lá o Miro, recebi no meu gabinete o Birajara, e eles são testemunhas que falarei aqui, é verdade ou não. E disse para eles o seguinte: meu voto na CCJ será pela injuricidade do projeto. Não será um projeto porque ele está errado. E eu, na CCJ, atuo como técnico. Não é um voto político. Ali não cabe o voto político. Hoje, vossas excelências que estão aqui viram no início da sessão que vários projetos foram dados como inconstitucionais. Projetos de colegas nossos aqui, porque são inconstitucionais. Meu voto ali sempre será técnico. Quando chegou na CCJ, e eu sou o relator desse projeto, li o projeto e muito bem lido. Fiz o que cabe a um relator responsável fazer. Encaminhei o projeto para o parecer jurídico da casa, onde nós temos uma auditoria jurídica da casa. E abordei a resposta. Chega essa casa, chega a resposta dizendo que o projeto era antijurídico. Portanto, como relator, senhores, cabe a mim acatar a decisão jurídica da casa. O voto político é esse dado aqui no plenário. Esse é o voto político. Lá, o voto tem que ser técnico. Comigo, sempre é técnico. Não interessa para que é o projeto ou quem colocou o projeto. Se ele é jurídico, será dado para o jurídico. E se não é, será dado para o funcional. Por mim, sempre foi assim. Quando reconduziram 11 vereadores, alguns deles que infelizmente hoje não estão aqui, e eu não vou poder falar, porque eu não costumo falar pelas costas, gostaria de falar hoje, na presença do vereador Nando, não está aqui, saiu,
quando disse que nós não estávamos presentes naquela sessão. Deveria ter dito também que o vereador Giovanni estava com uma comissão Brasília. Não foi dito, meus vistos, senhores, são covardia. Mas, nós, quando foram 11 vereadores pedindo a reconsideração, volta para mim o projeto como relator que sou, e sou obrigado a não aparecer. E novamente remendo a reconsideração para quem de direito é, ou seja, o jurídico da casa. E aí o jurídico nos manda uma nova resposta, e aqui está no processo. Aí não mais dizendo que é de jurídico, mas anexando também outras cidades que já haviam no conselho. E aí, senhores, eu, como voto técnico, sou obrigado a acatar. E acato. Então o voto, senhores, gostaria de contar com seu tempo. O voto lá é técnico. Aquilo se usaram para fazer politicagem aqui, não merece meu respeito. Alguns perderam meu respeito há muito tempo. Aliás, desde quando cheguei nessa casa, eu comecei a conhecer muitos. Mas o voto técnico me faz, como relator, retornar atrás. Vereador Roldão, desculpa ele cortar, mas só para informar aos outros. Isso dizia no primeiro dia, lá para o Mínimo e para o Birajara, que eles estão na segunda-feira. Meu voto jamais será político na CCJ, não deve ser. Alguém com responsabilidade não pode fazer isso, como eu faço. E aí dizia para o vereador Rovan, ninguém sabia, eu vou reconsiderar o voto. E falei, vereador, porque hoje a posição é outra. E como eu aceitei na primeira vez, tenho que ter a hombridade também de aceitar quando o jurídico dessa casa reconsidera. Isso se chama responsabilidade. E assim fiz. Proporcionando que hoje, cada um dos senhores tem a oportunidade de ter o seu projeto votado nessa casa. Senhores, eu posso concordar com muita coisa que acontece nessa casa, mas eu jamais vou cercear ou retirar o direito de cada um dos vereadores de discutir nessa casa. Esse direito, senhores, é sagrado. Esse direito foi conquistado na urna legitimamente. E eu não posso jamais cercear o direito de cada um dos vereadores. Gostaria que essa casa, senhores, fosse sempre uma casa como hoje, onde todos os projetos que aqui chegassem não fossem vistos somente quando interessasse alguma parte da sociedade ou quando interessasse algum grupo político, como é o projeto hoje. O projeto hoje interessa o grupo político. Por que eu digo isso, senhores? Eu digo com todas as letras para que os senhores me entendam realmente e no mais simples linguajar possível. Aqui, quando vem alguns projetos que beneficiam algumas comunidades, ou espírita, ou católico, ou evangélico, ou seja lá qual for, existem alguns vereadores aqui que gritam desesperadamente que o Estado é laico. Senhores, o Estado é laico para todos. Esse país que nós vivemos hoje, senhores, eu não sei onde vamos parar. Porque hoje nesse país se prega o que, senhores? Se prega que tem que haver conflito entre branco e negro, tem que haver conflito entre pobre e rico, tem que haver conflito entre cristão e espírita, tem que haver conflito entre héteros e homossexuais. Não precisa disso. Não tem que haver, senhores. Nós somos um país plural. Nós vivemos sempre até aqui e vivemos muito bem com as nossas diferenças, que são naturais. Mas não se pode fazer disso, senhores, bandeiras políticas para ganhar votos, como esse partido faz hoje, aonde tenta gerar guerras entre os desiguais. Senhor, nós somos iguais, temos 5 dedos diferentes, todos eles pertencem a minha mão e eu preciso de todos. Assim é o Estado laico. Pena que esse Estado laico, senhores, não seja apenas para quando serve algum grupo político. Para mim, senhores, acreditem ou não, mas vejam as minhas posições, trato todos de igual maneira, senhores. De igual maneira. E hoje, como presidente, seria muito fácil para mim me calar, ficar sentado ali, porque não teria que votar. Ficaria bem com todos, quase todos, senhores. Não ficaria bem comigo, não ficaria bem com a minha personalidade, com o meu caráter. A minha posição, senhores, foi técnica. E por isso, ela era contrária, quando contrária era a posição do jurídico, e favorável, quando favorável, a posição do jurídico. Portanto, senhores, espero que não tenha dúvida nenhuma das posições assumidas nessa casa. E lhe digo mais agora, senhores. Poderia me calar mais uma vez, mas não o faço. Se votasse hoje no projeto contrário, votaria. Precisaria dizer isso, senhores? Não precisaria. Seria curto para mim ficar calado ali, mas não o faço, por uma questão de personalidade. E sabe por que votaria contrário, senhores?
Pois eu digo por quê. Porque lá no artigo 9º, no parágrafo único, diz que os conselheiros, quando fora do município, recebem verbas públicas. Não concordo com isso. Não concordo com isso. Acho que devemos ser sempre independentes, seja qual for a nossa religião. Não podemos ser submissos ao poder público. Não podemos nos submeter ao poder público. Não interessa se somos espíritas, católicos, evangélicos, ateus, não interessa. Temos que ter a nossa liberdade plena para fazer aquilo que pensamos e jamais sermos submissos a órgãos públicos. Por isso, se pudesse votar, senhores, não precisaria dizer isso. Poderia ficar calado, mas faço questão de dizermos e por quê votaria contrário. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. O vereador Canelão também está escrito e vai ser o tempo para mim. Primeiro, eu quero aqui dizer que a uma primeira leitura desse projeto, uma leitura rápida que eu fiz, me pareceu que o projeto realmente tinha uma divergência do ponto de vista jurídico com a lei do Conselho Municipal do Negro. Porque eu entendia que as competências, elas estavam sobrepostas, dois conselhos com a mesma competência. Mas depois, com o advento do debate, da repercussão, estranha repercussão que houve sobre a matéria, eu fui estudar o projeto com mais calma, com mais vagar, e notei que o projeto não era um projeto que tinha exatamente a ver com a cultura negra, mas com a cultura religiosa de religiões, aí sim, de matriz africana, mas não só frequentadas por afrodescendentes, mas também por outras etnias. Nós constatamos que o projeto ele tem uma ênfase religiosa. E aí eu achei muito estranho ver um projeto do Executivo Municipal nesse sentido, porque nós, exatamente dessa administração do PT, que tem outros partidos aliados, que nós presenciamos nessa casa, nesse mandato, vários debates dizendo que o Estado é laico, que o Estado, aí Estado como ente público, poder público, não pode interferir em questões religiosas. Nós tivemos aqui o debate da ideologia de gênero nas escolas, e foi várias vezes levantado cartazes aqui e pessoas falando que o Estado é laico, apesar de não dizer na Constituição essa frase, que o Estado é laico. Esse é um discurso que é produzido pelo PT e pelos seus aliados várias vezes nessa casa, em outros municípios e no país. Mas, pois bem, estranhamente esse projeto veio para a Câmara nesse sentido. E aí também fui me aconselhar, debater, porque todos sabem, é público que eu professo a fé católica, isso não é segredo a ninguém. E fui me aconselhar com pessoas que entendem muito da área religiosa e que a Igreja Católica dá um exemplo de tolerância religiosa. As nossas igrejas católicas estão abertas às pessoas de qualquer denominação. E já não foi uma nem duas, são inúmeras vezes que pessoas de religiões de matriz afro já estiveram presentes em cultos católicos, fizeram seus atos de frente na porta da Igreja Católica, e às vezes até presenciando no interior de templos católicos. Nossa igreja é pública, aberta a todos, e todos são bem-vindos. Eu fui conversar com o Dom Zé Mário, fui conversar com outros sacerdotes, o padre Gilibone, e agora eu vou falar de religião. Se esse conselho aqui fosse um conselho para as comunidades cristãs, eu votaria contra, porque eu não aceito nenhum poder público colocando amarras ao princípio da liberdade religiosa. Eu não aceito município, Estado e União querendo cadastrar religião, regular atividade religiosa, botar horário na minha religião, botar volume no som da minha igreja. Eu não aceito.
aceito. Se esse conselho não fosse do povo terreiro, fosse das comunidades católicas, evangélicas, protestantes, ou seja lá o que for, qualquer denominação cristã, eu votaria contra. Eu não aceito que o poder público coloque regras na minha liberdade religiosa, na minha religião. Mas eu não vou ser obstáculo pela opção de vocês. Tanto é que na comissão, mesmo ontem não podendo estar na reunião por motivos profissionais, mas hoje assinei um voto favorável para que esse projeto estivesse aqui, com meu voto favorável na Comissão de Constituição e Justiça. Não vou criar nenhum obstáculo político, porque nós, vereadores, teríamos instrumentos políticos para trancar, para prorrogar, fazer emenda protelatória. Não vou fazer. Já que essa foi uma deliberação dentro da autonomia da religião de vocês, espero que seja da maioria das pessoas que professam a fé de vocês, espero que seja, né? Eu não vou criar obstáculo, não vou trancar, não vou usar nenhum dos instrumentos que nós vereadores, que todos têm, não só eu, todos têm para criar obstáculo sobre o assunto. Mas quero aqui afirmar que eu agradeço o tempo do vereador Canelão. Excelência, próximo votar no seu tempo. Obrigado. Quero aqui afirmar que a Igreja Católica, que participou ainda semana passada, no dia do evento da tolerância religiosa, estava lá o padre Giliboni presente. Eu não estava, eu inclusive fui convidado para ele, porque nós tínhamos uma sessão solene aqui na casa, em homenagem ao aniversário de uma escola do município. Senão lá estarei também. A Igreja Católica dá exemplo de tolerância religiosa. A minha igreja, a Igreja Católica, aceita que todas as religiões entrem no nosso templo, não é proibido. Nós aceitamos pessoas participarem do nosso culto, que é a missa, de qualquer orientação filosófica, religiosa, até de gênero. Todos são bem-vindos. Mas nós temos os nossos preceitos. Mas as portas estão abertas a todos. Aí a decisão individual particular é de cada um. É o livre-arbítrio. Cada um tem o seu livre-arbítrio de agir conforme o magistério da Igreja Católica ou não. Mas quero aqui afirmar que eu defendo a liberdade religiosa. Defendo a liberdade religiosa. Eu não aceito nenhuma regra na minha fé, de nenhum órgão público, seja do município, do estado, do governo que for, a não ser do chefe da minha igreja que nós temos, no nosso caso nós temos. Então, eu não vou criar obstáculo. Depois de ter recebido, inclusive, alguns membros das denominações religiosas de matriz afro, que nós recebemos outro dia aqui na Câmara, nós já havíamos externado que a intenção não era fazer nenhum proselitismo religioso. Eu só, sinceramente, espero que vocês estejam tomando a decisão certa. Eu tenho dúvida se a decisão que vocês de criar um conselho deliberativo, não é nem consultivo. O projeto diz que o conselho é deliberativo. Que o conselho, que fica subordinado à prefeitura, vai deliberar sobre a prática religiosa de vocês. Eu espero que vocês não se arrependam. Não se arrependam, não, mas é isso. O conselho é deliberativo, o conselho está dentro da prefeitura e, se é deliberativo, se fosse consultivo, era só opinativo, mas ele é deliberativo. Eu quero dizer que eu, na minha conselho para os cristãos da minha orientação religiosa, eu votaria contra. E digo mais, não vamos. Há a questão de custear despesas também, de quanto membros do conselho vão a outros lugares. Eu acho estranho isso, vereador Rondão. Nós estamos pedindo aqui há muito tempo doações de terrenos para as igrejas que fazem trabalho social, como comunidades terapêuticas, como obras sociais da Igreja Católica, Evangélica, de outras denominações. E até agora estamos há 3 anos esperando que essas doações venham para a Câmara e até agora não houve nenhuma manifestação da Prefeitura. Vossa Excelência, por exemplo, está lutando para que a comunidade terapêutica Esperança tenha um terreno para tratar os dependentes químicos. Até agora, não veio nada para a Câmara. E sempre o
menos para a religião. Pois bem, então, esse projeto, então, que sirva para quebrar esse paradigma desse governo que se prega o Estado laico, que prega o Estado sem religião. Eu não prego o Estado laico. Para mim, o Estado, o poder público e as religiões têm que andar juntas, independentes, mas juntas, porque o objetivo é atender a população, sobretudo os mais necessitados, aqueles que precisam de ajuda material, aqueles que precisam de ajuda espiritual, sim, na formação dos nossos jovens, das nossas crianças, porque se nós tivéssemos jovens e crianças com valores religiosos, aí eu falo de qualquer religião, com certeza nós teríamos adultos com menos problemas de depressão, menos drogadição, menos criminalidade. Eu defendo que a cultura, com a música, o esporte e a religião são instrumentos para a formação integral do ser humano e fazer o ser humano melhor numa sociedade com inúmeras dificuldades éticas, como é a sociedade humana atualmente. Mas fica aqui que eu não criaria obstáculo nenhum ao projeto, apesar de entender que o projeto é equivocado. Vereador Flávio Santos. Senhor presidente, antes uma questão de ordem. Eu quero deixar sugerido à mesa que quando a cedência do tempo, eu senti o meu tempo, eu inverti com o vereador Júnior, mas ele dava todo o tempo de outro. Aí não é justo. Ainda pegou parte do meu discurso, quer dizer, não é justo. Vereador Flávio Santos. Não costuma ser assim. Respondendo a Vossa Excelência a questão de ordem referente à presidência, eu estava na tribuna e dirigia a sessão na oportunidade, a vereadora Andréia que pediu escrevesse. O vereador não havia sentia divertido esse jeito dela. Não, eu sentia o vereador Júnior e ele mesmo Depois eu só sei deles, sem a minha permissão. Aí é o equívoco. Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, telespectadores, ouvintes e povo de terreiro, o que eu tinha que falar para os senhores de religião e espiritualidade, eu falei na nossa reunião fechada e não vou repetir. Não vou repetir. Agora, no momento que eu acompanhei o vereador Rovan para dar a constitucionalidade do projeto, e o projeto, permitiu que o projeto viesse ao plenário, agora os senhores vão ter que me escutar na questão técnica. E eu aqui não vou tratar de religião, vou tratar da questão técnica e jurídica. Parte o vereador Júlio colocou do que eu iria falar. Porque no momento que os senhores e que o povo de terreiro faz um atrelamento a um conselho municipal vinculado por lei, isso é uma lei, deixa de ser um conselho privado, deixa de ser de uma organização de uma religião. Está atrelado ao governo. Está atrelado ao governo. O Conselho dos Pastores não foi criado por lei. Foi criado dentro da organização religiosa evangélica. Alguns outros conselhos que existem nesse mundo afora e no nosso país são criados pelas instituições. Não há interferência do governo. E aí é que o governo peca. Aí é que o governo peca, onde ele junta a questão política, de militância partidária, de avançar dentro das comunidades e usa isso com lei para tentar montar um conselho com a fé dos senhores. O projeto de lei diz que a despesa dos membros do conselho serão pagas com o dinheiro dos evangélicos, dos cristãos e de outras religiões, que são os outros cidadãos do município. E mais, assegura recurso no orçamento do município para o povo de terreiro. Isso que está se abrindo no município, eu já disse aos senhores que eu vou votar favorável. Contei do meu pai, sempre foi um bandista fervoroso, minha filha mais velha da religião, e eu dou uma mulher que é da religião. Convivo, minha esposa. Então eu não tenho porquê, eu não estou aqui falando de não conhecer. Conheço muito.
e fui um bom tamboreiro, conheço muito. Sei como eu tenho que entrar na casa dos senhores, eu sei como fazer e sei como respeitar. E sou católico. Mas eu quero dizer que vocês, infelizmente, tecnicamente ficaram atrelados a 30% de membros do governo. Qualquer alteração que os senhores queiram fazer nesse conselho, precisarão da autorização do prefeito municipal, precisarão da autorização dessa casa, terão que passar o resto do tempo, terão que tudo que vocês tiverem que mudar, com exceção dos membros que farão parte do conselho, que será decreto, via lei, terá que passar por essa casa. E como eu, que aqui faço crítica severa ao vereador que me antecedeu, quando ele pede recurso para a Igreja Católica, e aqui me posiciono contrário, teria que fazer com os senhores. Onde vier recurso, que vá para o povo de terreiro, porque é religião, terão o voto contrário desse vereador. Coisa que eu não queria, sempre defendi que o recurso seja para todas as religiões, mas infelizmente os senhores engessaram via lei, houve uma misturada. A política pública é a única política que existe, não existe política privada, não existe sociedade civil militar, não existe sociedade militar organizada, existe só sociedade civil. Então a política pública é para todos. Os senhores estão se igualando às mesmas políticas partidárias que faz o atual governo do Brasil. Povos indígenas, os quilombolas, povos de terreiro, pescador artesanal. Gente, isso tecnicamente é isso que está aqui. Eu vou votar favorável, porque a responsabilidade os senhores decidiram, a responsabilidade será da organização da religião dos senhores. Mas tecnicamente, juridicamente, o voto desse vereador será, infelizmente, por outro lado. Eu tenho que ver o que eu prego para as outras religiões, infelizmente será pregado aos senhores também. Obrigado, vereador Paulo Santos. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadora, público que nos assiste na TV Câmara, nos ouve na Rádio Cassino e quem está acompanhando os debates a respeito deste projeto. E aqui eu quero fazer algumas considerações que eu acho muito importantes e que eu discordo de alguns que nos antecederam, porque esse conselho não é um conselho religioso. Aqui está no seu parágrafo único que diz o que é o povo de terreiro: é um conjunto de comunidades tradicionais, grupos culturalmente diferenciados, que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral, econômica, utilizando os conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição e oralidade. Todo mundo conhece, né, as nossas origens, a nossa origem da matriz africana, e nós sabemos o quanto é importante resgatarmos culturalmente isso. Então, é de fundamental importância que esse grupo que hoje está aqui, que procurou o nosso prefeito Alexandre e que está debatendo há 2 anos praticamente essa legislação baseada no decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, que já faz parte de uma lei federal, de uma lei estadual, e que em Santa Maria tem a sua composição também num conselho constituído pela sociedade civil organizada, 70%, e 30% para o Estado. O que significa isso? Que a sociedade civil organizada ela vai ter maioria para debater as suas políticas públicas, independente do partido ou ocupar o paço municipal. Então, né, é muito importante que esse conselho, que envolve, né, o povo de terreiro, que é concebido sobre a religião, sobre a matriz africana, ele tenha um conselho instituído e referendado através de uma lei ligada a uma secretaria, a Secretaria de Cultura, para resgatar
antijurídico nem inconstitucional, tá? A Lei 6.040, sim. Agora, o Conselho de Santa Maria é instituído sob a lógica e a Lei de Santa Maria. E não foi feito por decreto. Foi passado por uma lei na Câmara de Vereadores e nem por isso houve objeto de inconstitucionalidade, tá? Que já foi reparado através da reconsideração desta casa, né? Eu acho que nós podemos aí dizer que hoje esta reunião e essa discussão sobre esse assunto é de fundamental importância que nós nos apropriemos dessa discussão. É daí que vão traçar as políticas públicas a respeito deste tema e poderemos construir uma sociedade mais humana e mais justa. Só a partir da discussão profunda, com seriedade, não confundindo o que diz na Constituição, onde é contemplado, né, religião oficial brasileira, dizer que nós temos o conceito religioso. E não é. É da matriz africana, composta por uma política nacional, uma política estadual, e hoje, né, graças à luta de vocês todos que procuraram o senhor prefeito Alexandre e que teve a garantia de vir para cá, e nós temos a oportunidade de discuti-la e vai ter meu voto favorável sim. Muito obrigada, boa tarde. Senhor presidente, senhores vereadores, eu, na verdade, vim aqui justificar, porque eu acho que tem coisas que precisam ser esclarecidas. Eu não me preocupei de pagar preço nenhum, desde que eu tenha participação nesse preço. Eu até pedi para o vereador Paulo Roldão, porque o vereador Paulo Roldão esclareceu o que ocorreu dentro da CCJ. Porque em seguida nós tivemos essa posição dentro da comissão, houve vários comentários, e às vezes as pessoas mal intencionadas, elas gostam de distorcer a coisa. Eu cheguei nessa casa em 2008, sendo eleito o terceiro vereador mais votado da cidade. E fui reconduzido nessa casa como vereador mais votado da cidade, através do trabalho que eu faço com seriedade e com responsabilidade. Porque aqui eu acho que nós não viemos para agradar, nós viemos para agir com responsabilidade. Só que às vezes as pessoas se aproveitam de algumas oportunidades para distorcer ou tentar falar aquilo que não é verdade. Em cima que teve esse comentário aqui, eu tenho, senhores, se vocês abrirem meu Facebook, eu tenho amigos de todas as religiões. Inclusive, meu assessor, mora no bairro Bernadette, tinha me comentado que alguns amigos e vizinhos deles teriam feito um comentário a respeito da minha posição em relação a esse projeto, quando na verdade não era verdade. E por isso que eu tenho meu querido vereador Roldão, sendo relator desse projeto lá na CCJ, ele explicou tecnicamente como é que a coisa aconteceu. Eu acho que o campo político, as posições políticas, como disse o vereador Roldão, se dá aqui. E eu nunca me abstive de votar. Porque o povo nos colocou aqui para saber a nossa posição. E a gente paga o preço, vota contra, vota a favor, mas paga o preço. O povo não votou aqui para ficar em cima do muro. E se eu tiver que sair aqui, eu vou sair. O meu comportamento no meu primeiro mandato foi esse. E que no destino que eu fui reconduzido, e graças a Deus, muito bem reconduzido, através do trabalho que faço com seriedade. E eu vim justificar, eu sei que nós já estamos avançando, a expectativa de você que seja votado o mais rápido possível, e eu respeito isso, mas eu precisava justificar minha volta aqui, para que as coisas não fiquem distorcidas. Se tiver que fazer um julgamento, que faça, mas faça em cima da realidade. Não faça em cima daquilo que disseram, porque a gente corre um grande risco de cometer injustiça. E eu não gosto disso. Nós tivemos toda a sensibilidade. Ontem nós se reunimos, o vereador Paulo Roldão, o relator desse projeto, em cima daquilo que nós conseguimos que viesse da CCJ. E a minha posição política seria aqui. O senador Paulo Roldão não se dá lá. Porque se dá lá, eu acho isso uma tremenda irresponsabilidade. Tirar o direito que possa discutir aqui. A não ser um caso técnico que vem informação que nós não podemos passar por cima daquilo que tecnicamente é superior a nós. Então, senhores, que fique isso aí bem claro, fique bem entendido. Eu não tenho nenhum problema com nenhuma religião. Eu faço parte de uma comunidade de recuperação de dependente químico onde nós temos todas as religiões lá dentro. E não é por aí. Né? E quero dizer a vocês, já vou antecipar que o meu voto será favorável. Obrigado.
Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, ouvintes da Rádio Cassino, povo de Terreira que hoje está presente no nosso plenário. Senhor presidente, eu queria falar que aqui nesta casa eu tive a satisfação, o orgulho, juntamente com o Xandre, da gente poder passar aqui projeto de lei que denominou o Dia Municipal contra a Intolerância Religiosa, que já conseguimos comemorar um ano, né, desse dia. Infelizmente, 2 anos, e infelizmente eu não estava no dia dessa comemoração, porque todos sabem que eu estou com problema de saúde na família, mas que lá a gente teve a nossa representação. O que eu quero dizer para o povo de Terreira é que certamente tem meu voto, e para mim é um prazer, uma satisfação eu poder estar aqui hoje votando num projeto dessa magnitude, e é um projeto certamente que foi discutido e debatido com o povo de Terreira. Então, vocês sabem muito bem o que significa esse conselho para vocês, e eu aqui nessa casa não teria como votar diferente, até porque eu venho aqui sim defendendo todas as religiões, né? Defendendo certamente o espaço que as pessoas têm de poder defender suas religiões, de ter a sua crença, a sua fé. Então, senhor presidente, eu não vou usar todo o tempo necessário, eu agradeço. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que uma eu queria deixar claro aqui, que o Executivo não se negou nunca de fazer um substitutivo, ao contrário, na reunião que aqui tivemos, a intenção primeira era que se mantesse aquela discussão toda que o povo terreno tinha tido. E o Executivo tinha, sim, se comprometido com isso que hoje nós estamos votando, e que, portanto, a reconsideração da comissão, essa sim é o caminho que todas as entidades, pessoas que participaram desse processo defendiam. Agora o Executivo não se negou de fazer o substitutivo que pudesse vir ou ainda esse ano ou até no ano que vem. Agora o caminho mais próximo era a reconsideração. Em relação à questão dos artigos desse processo, o que eu acho que não precisamos aqui confundir aqueles que estão aqui. Nós que estamos votando, nós não estamos votando nenhuma regra. Nós estamos votando um conselho, que não é um conselho de religião, é um conselho da cultura afro. E isso que eu acho que tem que ficar claro, para que a gente não saia daqui achando que o município quer atrelar. Muito pelo contrário, se 70% são de representatividade das casas e das pessoas que vão participar, e 30% é do poder público, olha, senhores, 70% sempre vai ganhar dos 30%. Então, tudo aquilo que o Conselho for aprovar vai ser de acordo com aquela da representação de 70% do Conselho. E o Conselho é órgão auxiliar do poder público, ele não é algo que fique atrelado ao poder público. Ao contrário, ele dá a possibilidade que o Conselho apresente junto ao Executivo e garanta que as políticas públicas sejam implementadas. Em relação à remuneração, é bom que a gente diga que todos os outros conselhos criados por lei é o único caminho que o poder público tem de que em alguma conferência, em alguma reunião, esse conselho delibere para que os conselheiros possam participar de algum evento fora do município. Tem uma lei que determina que esse conselho possa pagar, que esse conselheiro possa ser ressarcido no que tange a despesa. Isso serve para qualquer conselho. Isso existe aqui no Santo, que aliás é a única forma que o município tem de remunerar e ressarcir esse conselheiro. Que aliás, nós temos um problema aqui, vereador Flávio. O presidente da colônia quis ir a Brasília com nós naquela comissão. Se nós tivéssemos o Conselho da Pesca, o Conselho da Pesca podia pagar o presidente da colônia, por exemplo, para ir na representação, coisa que não pode ser feita nem por essa casa, nem pelo poder público municipal. E com o Conselho isso é possível, porque tem uma legislação que permite fazer isso ao Conselho. Então acho que, muito pelo contrário, que se ganha quando se vota o Conselho, que vai ter autonomia e participação muito maior do que do poder público e um acúmulo daquilo que foi discutido e daquilo que nós estamos votando. Obrigado.
Senhor presidente, existem coisas nessa casa aqui. O vereador que me antecedeu perdeu a oportunidade de ficar quieto, de ficar calado. Perdeu. Ele praticamente está sepultando o projeto. Porque todo mundo sabe que o executivo não ia mandar um substitutivo para casa. O vereador Cláudio Costa disse numa reunião: a prefeitura não vai mandar substitutivo, a prefeitura não vai alterar. Senhores, pelo amor de Deus, não vamos fazer politicagem em cima de algo sério. Vamos tratar o projeto em tela com a seriedade que ele merece. Vamos parar com essa questão de cores partidárias. Vamos parar com isso. Nós temos que ter a hombridade de falarmos daquilo que é. O vereador Cláudio Costa, eu estou mentindo que o senhor disse na reunião que o executivo não ia mandar substitutivo, que o executivo não ia alterar o projeto. Eu estou mentindo? Ah, então o senhor acabou de dizer o contrário aqui. O senhor acabou de dizer o contrário aqui. O senhor acabou de dizer o contrário. Ele não se negou, mas... Não, não se negou. Se o senhor acabou de confirmar que o executivo disse que não ia mandar. Mas o que é isso? O senhor disse uma coisa agora, confirmou aí diz outra. O que é isso? Aqui ninguém é bobo. Ninguém está aqui para brincadeira. Agora que os vereadores reveram a posição da CCJ, aí o vereador vem querer posar de bonitão aqui. Ah, o que é isso? Vamos parar com isso. Vamos falar o que é. Vou repetir. A prefeitura não iria mandar. Ponto. Não iria mandar. Vamos, o que é isso? Olha, às vezes projetos rodam nesta casa porque alguns querem ser mais do que o rei. Às vezes a plateia entusiasma nesta tribuna. Às vezes a plateia faz com que o cara se torne um verdadeiro pavão aqui na tribuna. Não é assim. Só para ficar bem claro para o povo de terreiro. Projeto que foi construído com o executivo, levou 2 anos, 3 anos, o povo de terreiro que participou, mas o executivo não iria mandar substitutivo. O executivo não iria alterar o projeto. Se os senhores do povo de terreiro não tivessem conversado com os vereadores, se o vereador Rondão não tivesse demitido novamente para o consultor jurídico, e, pai, caso eu sei, o senhor lembra, nós tínhamos reunido com o consultor jurídico, mostramos para ele várias posições ali no projeto, e houve, por parte da consultoria jurídica, ela reviu o projeto. Por isso que nós estamos votando aqui, porque, vou repetir, se dependesse da prefeitura mexer, não iriam mexer, não iriam rever, e o projeto não seria votado. Não seria votado. Meu voto é favorável. Obrigado, vereador. Vereador Adélio, por favor. Eu já vi vários projetos que chegaram aqui prontos para ser votados. Estava tudo tranquilo. E alguns perderam por vir aqui dizer bobagem. Já vi vários. E alguns dizem bobagem seguidamente. Não aprendem com as bobagens que dizem. O que foi dito aqui pelo vereador Cláudio Costa não tem nada, nada, nada. Vou citar de novo. O Miro, me perdoa o Miro por citar, que o Birajara, que estou lá do lado, estão aí. Reuni eles no meu gabinete e disse: vamos falar com o executivo para fazer. Foi ou não foi? E o executivo disse: não mando. Quem aprovar assim, aprova. Senão, arquivem. Essa foi a resposta do executivo. Quem aprovar assim, aprova. Senão, arquivem. Estão agora mentindo redondamente com os senhores. Sabe por quê? Porque querem fazer política. Política com os senhores. Isso nós não fazemos aqui. Alguns aqui são sérios, outros nem tanto. Outros nem tanto. Tem alguns que hoje estão aqui, os mesmos que levantam faixa, dizendo que não ia ter emprego em Rio Grande, que Rio Grande tinha voltado, que ia crescer. Os mesmos fazem o que hoje aqui? Senhores, tem que se falar a verdade disso aqui. Aqui nessa tribuna é um lugar ungido, um lugar sagrado, que as pessoas que chegaram aqui têm que ter responsabilidade. Algumas não têm. Algumas não têm. E quando algumas vêm essa casa cheia, aqui, querem fazer bater os vereadores de Saraiva, sim. Querem sim. E muitos. Senhores, aqui nós somos o que nós somos. Alguns não conseguem ser verdadeiros sempre. Aqueles que são verdadeiros, custa o que custar, às vezes pagando preço alto, mas mantém a verdade. Outros não. Lá está o Miro, lá está o Birajara. E eles disseram para nós que não mandariam substitutivo. Ou votem assim, ou arquivem. E nós
verdade. Se os senhores quiserem acreditar em outras coisas, sinto muito. Presidente, vereadores, todos os ouvintes, a todos que estão aqui, vou ser bem breve, porque seguidamente eu digo, quem não tem muito hábito de vir nessa casa, nota como, às vezes, é exaustivo, né? As falas e as repetições, eu compreendo, mas isso, como sempre falo, e eu sempre esclareço aos que vêm, às vezes, pela primeira vez, é uma casa política, e essas discussões, elas são todas as tardes, né? E querendo ou não, vocês têm a clareza do que vocês vêm aqui por uma causa, mas que vocês também são eleitores. E não são eleitores individuais, são eleitores que têm uma família, têm aqui a sua religião, o seu culto, e estão numa casa política. Então isso é notório e vocês acham que conseguem compreender bem, né? Eu acho que a religião e a política são manifestações sociais legítimas, tanto a religião quanto a política. E nós estamos aqui num projeto que concilia sim as duas, embora seja um conselho. E seguidamente a gente vê tão amplamente divulgado atrocidades assim enormes, né, de relação familiar, mas também de relação religiosa, onde a gente vê espancamentos, a gente vê atrocidades mesmo, né? E em prol de quem? Em prol de Deus, em prol da sua religião, e assim utilizam esse meio para alguma promoção ou por algum distúrbio, mas é sim usado a religião e muito no meio político. E eu tenho bem claro que a verdade ela não é absoluta. A verdade vai de cada indivíduo. A minha verdade nem sempre é a verdade do vereador Batatinha, mas eu tenho certeza da minha e o Batatinha da dele. E aqui eu confesso que eu tenho uma religião, mas tenho claro também que quase ninguém sabe qual é, porque ela é minha, individual, única, e eu nunca utilizei e não me irei utilizar, espero, esta tribuna para me promover em cima da minha religião, porque a fé é interior, é minha, e eu professo ela no lugar que eu acho correto. Luto por ela através de projetos que sejam realmente de igualdade, mas eu não a coloco como bandeira. Quero parabenizar o vereador Batatinha, que há um tempo atrás realmente teve o dia da intolerância religiosa. E essa casa debateu e disse que isso, que bobagem. E ele foi firme, embora no começo de trabalho, né, nessa casa. Intolerância religiosa, queremos dizer, nos aceitaram. Teve, eu não sei, a manifestação, eu não vou conseguir terminar, infelizmente, na minha casa, onde eu não sei como é que você chama, mas que tinha tambor, tinha barulho, os vizinhos todos ficaram apavorados com aquele barulho. Seguidamente estamos numa missa e se vê uma procissão passando. Os outros reclamam que isso, com rezas que são próprias. Intolerância é o quê? Aceitarmos a fé do nosso próximo. Isso a humanidade precisa trabalhar muito. E essa casa política deveria trabalhar politicamente esse tema. Não havendo mais vereadores para justificar, está encerrada a justificativa. Está em votação. Peço aos senhores que usem, por favor, o painel eletrônico para declarar o seu voto. Vereador Flávio Vigilante, gostaria de ainda não. Voltou. Peço Vossa Excelência que use outro terminal.
pergunto se todos votaram. Votaram favoráveis. Vereadora Andréia, vereador Batatinha, vereador Jurnei, vereador Chaves, vereador Cláudio Costa, vereador Flávio Maciel, vereador Flávio Santos, vereador Giovanni Moraes, vereador Jair Rios, vereador Jorge Ávila, se absteve, vereador Carmelão, votou sim, vereador Pisca, vereador professora Denise, vereador Juan de Castro, vereador Vová. Não estão presentes e não votaram vereador Edson Costa, vereador Júlio César, vereador Luciane Pupiani Branco, vereador Repolim. A ausência justificada, vereador Thierry, vereador Paulo Rogão, está na presidência e possibilitado, infelizmente, de votar. Está aprovado o processo com 14 votos favoráveis.